Atenção, esse vídeo contém spoilers diretos do capítulo 1047 de One Piece, então se você não é fã de spoilers ou não quer saber nada do capítulo 1047, pode ir clicando no xizinho e saindo do vídeo. Para quem quiser ficar, vamos comentar um pouco sobre tudo que vai acontecer nesse capítulo, algumas coisas interessantes aí que apareceram, né? E vamos tentar entender o que vai acontecer para os próximos. Infelizmente na próxima semana teremos pausa, né? Mas vamos conversar um pouco sobre o capítulo. A capa eu acho que não vai ter nada de interessante, afinal é só uma capa com o Momonosuke na sua forma de dragão, talvez algum detalhezinho escapando ou outro, mas é difícil de prever isso, principalmente sem ver ela, mas eu ainda assim acho improvável ter alguma coisa, principalmente porque as maiores coisas estão acontecendo nesse exato momento. A gente começa então com um flashback do castelo de Oden em chamas, quando Momonosuke decidiu viajar para o futuro. Essa parte eu acho um pouco esquisita, a gente ter tão de repente, talvez pela fala do Raizo no capítulo passado, né, sobre ele querer salvar e não deixar isso se repetir, toda a cena de algo sendo destruído em chamas na frente dele. Talvez por o Momo estar se lembrando do que aconteceu no castelo e aí tendo essas lembranças voltando agora vendo o que está acontecendo em Onigashima. Então a gente já vai começar de volta para a luta de Luffy versus Kaido, né? A gente tem um novo ataque do Luffy chamado Gomu Gomu no Thunder, né? É difícil entender realmente o que é esse golpe, pode ser diversas coisas diferentes, afinal agora que ele consegue segurar o trovão, será que ele pode usar aquilo como uma espada? Será que ele lança o trovão? O que realmente ele pode fazer com isso? E aí a gente tem um novo leque de habilidades para o Luffy, né? Como eu disse, eu acho que essa habilidade de conseguir controlar os elementos ou fazer eles talvez de borracha ou poder manusear eles pode ser algo que realmente aconteça, e se ele fizer isso, a luta dele contra outras Akumas no Mi pode se tornar muito mais fácil. Imagina ele segurando o magma do Akainu. E falando sobre isso, o que teria acontecido caso o Akainu tivesse acertado o Luffy diretamente e não o Ace, né? Isso é uma questão importante, afinal, o Gear 5 do Luffy despertou quando ele foi morto, digamos assim, e o que aconteceria com ele se ele tivesse morrido antes, né? E será que esse despertar é um passo para a morte de um usuário da Gomu Gomu no Mi? Da Hito Hito no Mi modelo Nika, no caso, né? Caso ele esteja usando esse ataque só porque ele consegue sobreviver ao trovão, com o corpo dele consegue aguentar o trovão por conta da borracha, então basicamente vai ficar só nesse elemento, e aí ele vai conseguir, né, acabar utilizando isso algumas vezes, né? Não é sempre que ele vai ter esses trovões sendo utilizados. Por isso que eu acho meio estranho, talvez o Oda de fato deixe isso como uma habilidade normal dele o tempo todo. E aqui vem uma parte muito interessante. Kaido confirma que Roger não era um usuário de Akuma no Mi. Ele também diz que habilidades não são necessárias para conquistar o mundo. Essa parte ainda não está completa. Obviamente ele falou mais coisa e talvez ele tenha explicado o que são essas habilidades. Eu acho, pelo menos eu vi gente falando sobre que essas habilidades que o Kaido estava falando era sobre as Akumas no Mi, e que nem sempre as Akumas no Mi são necessárias para conquistar o mundo. Só essas habilidades, né, as habilidades das Akumas no Mi são suficientes para alguém conquistar o mundo. E o curioso disso é que no top 5 do Kaido, ele bota 3 pessoas que não eram usuárias de Akumas no Mi, pelo menos que a gente sabe, né? Oden, Shanks e Roger. Os outros dois são Shebek e Barba Branca. Esses que o Barba Branca a gente tem noção que tinha Gorogoro no Mi, mas o Shebek ele é ainda uma incógnita. Provavelmente, né, na minha opinião, ele tinha a fruta do Ayami Yami no Mi, do Barba Negra, né, mas é difícil ter certeza. Então, a princípio, 3 dos usuários do top 5 do Kaido, quando ele estava falando do Luffy, eu vou deixar a imagem aparecendo aí na tela, não utilizavam Akumas no Mi. Então, são pessoas que eram prováveis forças no mundo de One Piece capazes de conquistar ele. Shebek foi impedido pela marinha só com o Roger e com o Garp, então precisou de personagens muito fortes para conseguir parar a ascensão dele. E também é interessante o que aconteceu em God Valley, né? A gente lembra que
O bando do Shebeck foi desfeito lá e o Kaido também ganhou a sua Akuma no Mi lá. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, eu quero saber o que vocês acham realmente dessa ilha, que ainda é uma incógnita muito grande em One Piece. Voltando aqui, o que podem ser essas habilidades? Já que elas não são relacionadas, obviamente, com o Akuma no Mi, o que o Luffy precisa para realmente se tornar uma grande potência no mundo? O que ele precisa para chegar no nível daqueles que são os mais fortes do mundo de One Piece? Eu acho que aí talvez tenha a ver com Haki, né? A gente sabe que o Mihawk já falou sobre a habilidade mais forte do mundo, que está com o Luffy, que é basicamente a habilidade de tornar as pessoas seus aliados, mesmo que inconscientemente. A gente sabe que basicamente isso aconteceu em quase todos os arcos, esse arco é uma prova disso, né? Ele tá literalmente liderando sem querer um bando gigantesco de pessoas que querem se vingar do Kaido, e ele é meio que o líder daquilo tudo, assim como aconteceu em Holy Cake. E o que sobra aí é de fato o Haki. Isso combinado com uma possível nova habilidade do Kaido vindo aí, uma nova variação do Haki, né? Sabe-se lá o que vai acontecer depois que o Oda botou o Haki do rei imbuído, né, nas armas, nos socos, enfim. Então é uma possibilidade grande do Haki estar presente nessa parte aqui, pelo menos na minha opinião. Eu acho que é o que mais faz sentido. Não tem muita conexão fazer isso com Akuma no Mi ou uma habilidade social, digamos assim. Essa habilidade que o Kaido está falando não é por conta de carisma, não é por conta de o Luffy ser legal ou não. Mas é algo que realmente mudaria ele de patamar e que faz os maiores seres de One Piece serem quem eles são. Shanks não está ali por conta de uma Akuma no Mi, ele está ali porque ele é muito habilidoso em algo que ele faz. E o Haki do Shanks, por algum motivo, sempre foi muito exaltado na comunidade, e eu acho que faz sentido. É a única maneira de deixar o personagem realmente muito forte, sem ele ter uma Akuma no Mi ou qualquer outro tipo de habilidade com a espada. Depois a gente ainda tem um pouco da situação do Orochi, né? O Orochi tá pegando fogo, perde o prego de Kairoseki e consegue se transformar, né? Quem não esperava por isso é maluco, afinal o Oda não mata ninguém. O ano vai terminar com morte só de Random, que nem vai ser contada. Isso é uma palhaçada, mas infelizmente é o que há. Eu acho que esse rolê do Orochi vai ser um pouquinho trabalhado ainda. Eu já fiz meio que uma ideia do que vai ser o final de ano, do que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu acho que a luta do Luffy e do Kaido vai terminar lá por volta no 1050. Então a gente ainda vai ter algumas coisas acontecendo, talvez um pouco mais longo do que as pessoas propriamente gostariam. Afinal, o ano aí já tá chegando no seu 4º ano, se eu não me engano. Então realmente está bem longo, mas eu acho que vale a pena. Afinal, principalmente agora, a luta está se tornando muito mais divertida, muito mais emocionante, né? Apesar de a gente ter uma utilização um pouquinho diferente do Haki, a fruta do Luffy está completamente fora do normal. Eu gostava da quarta marcha, querendo ou não, mas essa tá bastante interessante também. E aí a gente vai ter algumas resoluções sobre o Orochi, sobre o Onigashima, né, desculpa, e principalmente com o novo golpe do Luffy, né, que eu já vou falar sobre. E a transformação do Orochi é basicamente para ter um conflito a mais, além dele simplesmente só ser morto pela Hiyori. Como que isso vai acontecer e o que exatamente vai acontecer, eu não sei dizer. Eu não sei qual é o papel de Orochi ainda nessa guerra, na minha opinião. Desde que Kaido cortou a cabeça dele, ele já deveria ter, né, sido esquecido. Mas essa fruta dele é esquisita e ele continua vivo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, o que vocês acham do Barba Negra roubando essa fruta, né? Seria bastante interessante, né? Principalmente pra ele, imagina. Cara, seria insano ele ter uma fruta dessa. Imagina o Luffy tendo que vencer ele 7 vezes. Pô, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas parando agora, pô, isso seria insano. Diz aí o que você acha aí embaixo. E vamos pro golpe final do Luffy pra fechar o capítulo e a gente, infelizmente, ter a pausa pra Golden Week, né? Luffy faz um punho gigante, maior que o castelo de Onigashima, e se prepara para atacar Kaido. Então aí a gente vai ter meio que algo parecido com o Gomu Gomu no King Kong Gun que ele usou contra o Bullet no Stampede, né? Algo parecido com isso. O Bullet
já era muito grande no filme, e o golpe do Luffy era basicamente o braço, a mão do Bullet, na forma do gigante lá. E agora talvez ele tenha aumentado, obviamente, por conta da liberdade que a sua fruta dá pra ele, né? E eu que tô curioso agora nesse ponto, que é o quão livre ele é pra fazer isso. Será que essas habilidades que ele faz, que controlam bastante coisas que não eram pra ser controladas, por exemplo, ele tinha um limite na terceira marcha e na quarta marcha para aumentar o seu punho. Não era gigante nesse ponto. O que ele fez agora para se tornar gigante? Será que ele teve que ultrapassar um limite tão grande que pode afetar o corpo dele de alguma maneira? Será que ele, por exemplo, numa última possível luta não vai conseguir usar esse Gear já direto? Porque, obviamente, talvez isso dê algum problema no coração dele, pelo fato da longa utilização de algo que controla o batimento cardíaco do jeito que ele quer. Então eu acho que são coisas interessantes a se pensar, principalmente porque a gente vai ter ainda pelo menos mais 2 lutas importantes, né? Eu acho que os próximos arcos serão mais de algo relacionado ao mundo, um world building mais legalzinho sobre o BAF, sobre o que os piratas que ainda sobraram estão fazendo, como Barba Negra e Shanks. Uma resolução aí das novas recompensas dos Mugiwaras, o que vai acontecer com elas vão ser maiores, menores? Menores não, né? Só do Chopper, tadinho. Será que vai aumentar dele? Vai passar de 100, 150? Ele poderia ganhar uma recompensazinha maneira, né? Afinal, ele basicamente tá aí sofrendo com isso. E o Frank, tadinho, tá reclamando que não passou de 100 milhões. O Chopper não passou nem de 100 direito. Enfim, eu acho que a gente pode esperar bastante coisa interessante ainda no final de um ano. A gente aí provavelmente vai ter a resolução do que está acontecendo em Onigashima. Provavelmente essa ilha vai cair. Ela vai cair. O Momo só não pode deixar ela cair na capital, mas ela vai cair. A gente vai ter o final da luta de Luffy versus Kaido. A gente vai ter alguma coisa acontecendo com o Sabo, provavelmente. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. Talvez a possível morte de algum personagem que o Luffy conheça aí, igual quando foi na Guerra de Marineford, quando alguém importante morreu para ele, né? E os capítulos, como eu vou deixar o vídeo aí no card para vocês verem a comparação. Mas eu acho que tem bastante coisa interessante para acontecer ainda nessa guerra. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda demais. E não se esqueça também de acompanhar os próximos vídeos, porque eles vão estar, supimpa. Valeu, falou, eu